Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católico de Verdade. Hoje, dia 16 de fevereiro, a palavra de Deus está no Evangelho de São Marcos, capítulo 8, do 27 até o 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é um dos profetas. Ele então perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se e olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então aqui nós temos a passagem que é bem famosa, mas muito interessante para nós. Por quê? Porque ao mesmo tempo que São Pedro fala para Jesus: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, porque ele via os milagres, via Jesus e ele cria nisso mesmo. Quando Jesus diz que ele teria que sofrer, teria que ser crucificado e tudo, a humanidade de Pedro fala alto, porque ele queria que Jesus, ele não tinha entendido na realidade, mas ele queria que Jesus reinasse aqui nessa terra. Ele não tinha entendido que o reino de Jesus era espiritual, que Jesus tinha vindo para salvar o mundo dos seus pecados. Então é isso. Aqui nós temos uma dimensão que necessariamente não é porque a pessoa fala de Jesus, ou fala de Deus, ou fala da Bíblia, que o que a pessoa fala é o correto. Porque aí nós temos aquela dimensão do que é realmente as palavras de vida eterna e o que pode ser uma interpretação falha do Evangelho. Então, isso é muito perigoso. Por isso que a sola escritura é muito perigosa, que cada pessoa interpreta a sua maneira, ao seu bel entender, o que significa a Bíblia. Nós não, nós temos a igreja que interpreta. Os santos, o magistério, vão nos ensinar o significado daquela palavra. E não você, sozinho, pegando uma tradução que nem é a tradução original, e vai falar assim: eu sou aquele que vai definir o que Jesus tinha feito por essa palavra. Aí nós temos, por exemplo, um exemplo bem simples que tem ocorrido, uma propaganda de um certo lançamento de um livro, de uma pessoa que nem católica é, que é da teologia da libertação, aparecendo em todos os canais católicos aí. Você entra num vídeo do Padre Paulo Ricardo, aparece a propaganda no meio. Você entra num vídeo aqui do canal, aparece a propaganda no meio. E um monte de pessoas reclamando: Thiago, mas a propaganda está aparecendo. Se a propaganda está aparecendo, você clica lá sobre o anúncio, que você não tem mais interesse em receber aquele anúncio. Existe a opção de fazer isso. Não vai aparecer mais para você. Tá? Por quê? Porque nós sabemos, meus irmãos,
que o inimigo de Deus ele está aí para confundir mesmo. Então, se o negócio dele é a confusão, com certeza ele vai aparecer para tentar confundir a cabeça daqueles que estão recebendo um ensinamento verdadeiro. Porque a vontade dele, do inimigo de Deus, é a perdição das almas, é que as pessoas saiam do caminho. Então, se você, ou se aparecer para vocês um anúncio de um certo senhor da teologia da libertação aí, falando que fez o seu melhor livro e não sei o que vai ser lançado não sei que dia e tal, pulem ou aperte lá para não receber mais. Pronto, está resolvido a questão. Nem todos os que falam de Deus realmente são de Deus. É o que eu disse ontem aqui na pequena catequese a respeito dos canais católicos. Vários e vários canais católicos fazem um desserviço, botando medo, com cara de espanto e com somente uma finalidade financeira, material, e não espiritual, de ensinar a verdade ao povo, né? Trazendo fatos realmente verídicos e situações que têm ocorrido, porque nós precisamos saber separar, né? O que é um fato e uma verdade que realmente está acontecendo de algo que é sensacionalismo. Então é isso, meus irmãos. Fica aqui essa minha indicação sobre o que tem ocorrido. Nem sempre aqueles que anunciam realmente são bons pastores. A palavra de Deus é muito clara, ela vai dizer que vão aparecer os falsos pastores, que são lobos em pele de cordeiro, para tirar as pessoas do caminho verdadeiro. E é isso que a teologia da libertação faz. Ela aparece como algo muito bom, pois vai praticar a caridade, vai colocar o pobre num lugar muito importante, mas na realidade o que ela sempre visou é o poder político e não ajuda o pobre nada. A igreja sempre ajudou os pobres, desde o princípio. Se você ler os Atos dos Apóstolos, você vai ver que a igreja sempre se preocupou com os pobres. A igreja é a maior instituição caritativa do mundo. Porém, meus irmãos, a teologia da libertação não. É só gogó e pouca ação. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração.